Vamos então para los artículos, contracciones y combinaciones. Vamos entender melhor essa história de contrações primeiro, dando uma olhada na questão do português, tá? Vamos fazer aí um paralelo entre a nossa língua materna, né, o português, para depois entendermos espanhol. Afinal de contas, se você não souber o que é uma contração em português, vai ficar difícil saber o que é em espanhol, tá bom? Então a gente vai fazer primeiro essa vai fazer primeiro essa introdução, né? Para nós sabermos aí primeiro o que é uma contração em português. Muito bem. Aí está a definição na sua tela. Ó. Dizemos que há uma contração, tanto em português como em espanhol, quando uma preposição se une a outra palavra e forma uma palavra diferente. Tá? Simples, ó, sem complicação. É quando duas palavras se juntam para formar uma diferente. Há uma fusão, certo? Vou te dar exemplos em português, ó. Veja esta frase. Não gosto muito dele. Qual é a frase aí? Aliás, qual é a palavra, né, que é uma contração? No caso, é o dele. Dele é uma contração. Ela não é uma palavra original. Como assim? Ela não está em sua forma original. Precisou de duas palavras para formar a palavra dele. No dele, nós temos primeiro o de, que é uma preposição, que se juntou com ele, que é um pronome. Então, de mais ele formou dele. Não gosto muito dele. Se não houvesse essa contração, ficaria não gosto muito de ele. Fica estranho, né? Então, para que o português, para que o idioma ficasse mais fluido, mais agradável, o de e o ele se uniu para formar dele. Você entendeu? Vamos ver outro exemplo? Se eu digo assim, não há nada neste lugar. A palavra aí que é uma contração é neste. Neste não é uma palavra original, precisamos de duas palavras para formar neste. A primeira palavra é a preposição em, que dá a ideia de lugar. E a segunda é o demonstrativo este. Então, em mais este vira neste. Não há nada neste lugar, certo? Você entendeu o que é uma contração? Contração é quando eu junto duas palavras para formar uma só, certo? Vamos colocar um exemplo de português. Por exemplo, pense, por exemplo, na preposição de, que está aí na sua tela. De. Se eu pego de e uso com a, fica da. De mais a, dá. De mais o, fica do. E de mais as, das. E de mais os, dos. Você entendeu? Da, do, das e dos não são palavras originais, são contrações da preposição de mais os artigos a, o, as, os. Vamos ver outro exemplo? Veja o exemplo com a preposição a. Se eu juntar a preposição a com o artigo a, eu vou ter o a com uma crase, né? O a com acentozinho para o lado esquerdo. Se eu juntar o a com o, vou ter ao. Se eu juntar a preposição a com o artigo as, eu vou ter as, né? Com a crase. Se eu juntar o a com o artigo os, eu vou ter aos.
Tudo isso aí é contração. Eu estou juntando uma preposição junto com um artigo. E está juntando. Lembre-se que até agora nós não falamos nada de espanhol. Estamos falando só de português. Eu preciso que você entenda isso em português para a gente poder passar para o espanhol, tá bom? Vamos ver mais dois exemplos, ó. Em, né? A preposição em. Se eu juntar a preposição em com a, eu vou ter na. Se eu juntar em mais u, eu vou ter nu. Se eu juntar com as, eu vou ter nas. E se eu juntar com os, eu vou ter nos. E por fim, a preposição por. Se eu juntar com a, eu vou ter pela. Se eu juntar com o, eu vou ter pelo. Se eu juntar com as, vai ficar pelas. E com os vai ficar pelos, tá? Então, todas essas palavras aí são palavras contraídas, ou seja, foi preciso juntar uma preposição com um artigo para poder dar essa contração, tá bom? Agora, e em espanhol? E em espanhol? Em espanhol, nós temos apenas duas contrações. Agora sim, nós vamos entrar no espanhol propriamente dito. Olha só quantas contrações existem em português, né? E olha que aqui eu estou falando só de contrações com artigo, com preposição e artigo. Como você pode ver nos exemplos anteriores, em português também existe contração com demonstrativos, por exemplo. Então, em português, há muitas contrações. Em espanhol, só duas, tá? Olha aqui um exemplo de contração em espanhol. A frase é: Me gusta comer frutos del mar. Me gusta comer frutos del mar. Nós temos aí o del, que é uma contração de quê? De uma preposição de junto com o artigo el. Então, nós temos também, igual ao português, nesse quesito, nós temos uma contração. De mais el vai dar igual a del, certo? Del. Veja outro exemplo. No voy al colegio hoy. No voy al colegio hoy. Nós temos al. Essa palavra al é uma contração. Contração de quê? Da preposição a e do artigo masculino definido, singular, ele. Então, eu posso dizer que a mais ele é al em espanhol. Então, vamos comparar isso com o português. Olha só. Você está vendo aí na tela várias contrações. Tem muito em português. Então, nós vamos esquecer de tudo isso, né? Porque em espanhol só existem duas contrações de artigos, tá? Com preposição. Se em português nós temos tudo isso aí, em espanhol nós só temos duas. Então, vamos tirar esse português aqui da nossa tela e vamos colocar só espanhol. Quais são as duas contrações que nós vimos agorinha? Nós vimos o de mais el, que vai dar igual a del, que significa do. E nós vamos ter o a mais el, que vai dar igual a al, que significa o. Ao, né? Significa ao. Cuidado, não se diz del e não se diz ao. Se diz del e al, tá bom? Sua língua tem que dar uma dobrinha ali antes do dente. Del e al. Então, se em português nós tínhamos tudo aquilo, em espanhol nós só temos esses dois, tá certo? Então, até aqui nós vimos o que, jovens? Nós vimos que contração é quando duas palavras se juntam para formar uma só.
Nós vimos que em português nós temos muitas contrações, né? Mas em espanhol nós só temos duas, certo? Aí pode surgir alguma pergunta. Professor, então quer dizer que se em português tem aquele tanto de contrações e em espanhol não tem, então será que não tem tradução para o espanhol? Será que, por exemplo, pelo, pela, neste, nesta, nisso, naquilo, naquela, será que aos, as, será que aquele a com a crase, será que não tem tradução? Bom, nós vamos ter, sim, essas traduções. Só que você vai perceber a partir de agora que elas não vão ser escritas em forma de contração. Isto é, elas não vão ficar juntas. Você vai ver que elas vão ficar separadas. Isso é bem interessante. Veja só. Veja na tela a definição das combinações. Contração é quando duas formam uma. E agora, o que é uma combinação? Dizemos que há uma combinação, tanto em português como em espanhol, quando usamos uma preposição e outra palavra juntas, sem dar origem a outra. Ou seja, elas não se unem. Nós vamos usar elas duas juntas, mas elas não vão se unir. A contração é quando as duas se tornam uma, né? E a combinação é quando usa as duas juntas. Na sua tela vai ficar sempre em cima um exemplo em português e embaixo um exemplo em espanhol, tá bom? Para você entender essa separação, ó. Veja a frase: Maria luta pela vida. Maria não está bem. Maria luta pela vida. Qual é a palavra aí? Vamos ver a tradução. Maria lucha por la vida. Maria luta pela vida, em espanhol. Maria lucha por la vida. No exemplo em português, nós temos a palavra pela, que é a contração de por mais a. Só que essa contração não existe em espanhol. Então, quando eu for escrever essa contração, eu tenho que separar. Olha como ficou em espanhol. Ficou por lá. Então, se eu digo que Maria luta pela vida, em espanhol eu vou dizer que Maria luta por la vida. É como se eu dissesse em português, Maria luta por a vida. Certo? Se em português fica junto, em espanhol fica separado. Vamos ter outro exemplo? Vamos colocar aqui português, espanhol, e a palavra é, a frase, né, em português é me perdi no caminho. Me perdi no caminho. Nós temos aí o nu, que é a palavra contraída. A contração do nu é o em mais o. Só que em espanhol não existe nu. Como é que fica então em espanhol? Olha a mesma frase. Me perdi en el camino. Me perdi en el camino. O que aconteceu então? Eu tive que separar o no. Eu coloquei primeiro o em, depois coloquei o. Então, no caso de português, existe contração, mas em espanhol existe uma combinação. No, em espanhol, ficou en el. Veja agora outro exemplo. Português e espanhol. Aí nós temos a seguinte frase em português. 8 de março é o Dia da Mulher. Em espanhol, 8 de março es el Día de la Mujer. Veja que em português nós temos a contração da, que é o de mais a. O que aconteceu em espanhol? Ficou separado. Eu disse de lá. Então, se eu digo o Dia da Mulher em português, em espanhol eu digo el Día de la Mujer, porque essa contração não existe em espanhol. E existe sim apenas uma combinação. De maneira que quem está aprendendo espanhol, por exemplo, quem fala português e aprende espanhol, tem que aprender a separar.
E quem fala espanhol e aprende português, ela tem que aprender a juntar, certo? É um processo bem difícil. Geralmente é mais fácil separar do que juntar. Tá bom? Finalizamos aqui a nossa explicação, né, das contrações e combinações.